Aqui no estúdio está a Georgette Vidor, criadora do projeto, presidente da ONG Qualivida, treinadora de grandes feras que hoje recebem medalhas olímpicas também, não é, Georgette? Muito obrigado pela sua vinda aqui. Minha primeira pergunta é assim, por que as treinadoras e os treinadores de ginástica olímpica de ginástica artística são tão bravos assim? Olha, não é uma característica não, é porque aparece geralmente o Olega, né, que também é ucraniano, e eu fiquei com uma fama até maior do que a que eu tinha. Eu acho que é um esporte que a gente exige muito, porque ele é um esporte de risco, esporte que pode acontecer acidentes, e um esporte onde você busca a perfeição, né? Quer dizer, no vôlei, por exemplo, se o cara levantar mal, assim, pode vir o cara e consertar na hora de cortar. Na casa da ginástica não dá. Se você fizer uma coisinha ruim, você determina uma queda de um aparelho e aí tudo... Acabou o Então você trabalho. tem que estar o tempo todo exigindo muito. Tem a parte da plasticidade, a ginástica é um esporte arte, né, onde a gente tem a questão da plasticidade. Então, tudo tem que estar lindo, maravilhoso e perfeito. E aí você acaba tendo... E eu realmente sou uma pessoa exigente. Então, ali pegou uma hora que... Estou brincando porque a gente vê mas os eu fico falando assim, mas ucranianos depois que eu sempre tive essa fama de muito brava, e depois que o Bernardinho surgiu, para mim foi ótimo, porque eu fiquei tranquila, porque eu falo, tá vendo, no vôlei, e o Bernardinho pode que é tudo, né? campeão de tudo, né? Então, como ele é o olímpico, ele é tudo, aí a gente ficou mais tranquila. Mas eu acho que é a personalidade, não é a característica de todos os professores de ginástica. Estou brincando, inclusive. Bom, a gente viu aqui, essa é um tipo de modalidade onde é necessário que as pessoas comecem muito cedo mesmo, né? Um esporte onde as pessoas têm que começar muito, muito criança mesmo, né? Porque o ápice está com 14, 15, 16, 17 anos, né? Hoje as ginastas, como a ginástica se tornou um esporte profissional, tanto quanto o vôlei, as ginastas hoje competem até 30 anos e tal. Mas por que se começa cedo? Essa é a grande explicação. O que acontece com o desenvolvimento motor de uma criança? Até os 12 anos, uma criança é capaz de desenvolver no seu corpo todas as habilidades motoras, ou seja, ela é capaz de entender o quanto o corpo pode rodar em vários eixos, combinação desses eixos. Então, você tem que tentar dar a ela todos os ensinamentos possíveis até os 12 anos, principalmente no caso da mulher. E depois daí, com a técnica já elaborada, você desenvolveu os elementos de dificuldade. Então, se você começa muito tarde, você acaba pulando etapas que são imprescindíveis, como foi o caso da Daiane. A Daiane acabou ficando uma ginasta de solo e salto porque ela começou muito tarde. E o aparelho, como trave e paralela são aparelhos extremamente técnicos, ela ficou com aquelas deficiências técnicas que não deixaram ela evoluir tanto nesses dois aparelhos. Quer dizer, ela foi para aparelhos de potência, onde a técnica não era tão importante assim. Muito bem. Bom, nós vimos aqui o seu trabalho dentro da ONG, um trabalho maravilhoso com as comunidades. E a pergunta que eu faço assim, e que importância tem nessa idade que se começa a questão da alimentação, a questão de ter uma comunidade, vamos chamar, entre aspas, assim, saudável, né? Para que a ginasta ou o ginasta tenha um desenvolvimento do seu potencial nessa idade. O que acontece é o seguinte, a gente, quando pensou nesse projeto, a gente pensou num projeto que é um esporte de base, né? A ginástica é um esporte de base, daí pode se sair não só para esporte, como artes de lutas e a própria dança. E a criança teria, então, o seu desenvolvimento completo. O que acontece em trazer de uma comunidade dessa um atleta é exatamente o problema que você falou da alimentação. Porque a gente não acompanha esse processo alimentar e a gente sabe que tem algumas deficiências. E isso pode muitas lesões no futuro, porque a alimentação não foi adequada. Então, isso a gente ainda não conseguiu atingir no projeto, um processo de que a gente possa trabalhar com a questão alimentar. O que a gente quer é criar uma geração de pessoas ligadas à atividade física, ou seja, uma geração saudável, que vá menos ao posto de saúde da comunidade, que tome menos remédio e que crie no seu ambiente de vida a cultura da atividade física, até porque eles moram em espaços muito pequenos, né? Podem desenvolver pouco essas atividades dentro do espaço. Muitas escolas ainda não têm o espaço ideal para a prática da atividade física. Então, essa é uma maneira de a gente estar estimulando uma outra visão de enxergar a vida
ligada à prática esportiva. Muito bem.